Olá, aluno da Didatos. É um prazer estar com você nesse curso preparatório para o concurso do Ministério da Agricultura. Meu nome é Hugo Caruso, eu sou fiscal federal agropecuário, engenheiro agrônomo. Estou no Ministério da Agricultura desde 2002, por onde passei por algumas áreas, e desde 2008 eu respondo aqui no Paraná pelas atividades de fiscalização dos organismos geneticamente modificados, que é o tema para o próximo concurso do MAPA. Eu gostaria de, inicialmente, mostrar esse gráfico aqui que mostra o crescimento da produção agrícola brasileira, especialmente de grãos. Tá? Esse é um orgulho para todos nós da classe agronômica que temos acompanhado esse crescimento, e vocês podem observar que nos últimos anos, graças à tecnologia, nós temos conseguido passar, como o caso aqui do gráfico mostra, desde o ano 2000, de 83 milhões de toneladas para uma expectativa agora de 2014 para 196 milhões de toneladas, ou seja, mais que duplicamos a produção agrícola no país sem um aumento tão significativo na área. A área cultivada em 2000 era de 35 milhões de hectares e agora estamos com 55 milhões de hectares. Ou seja, são milhões de hectares que estão sendo poupados graças à tecnologia. Tá? E, logicamente, todos aqui se sentem estimulados com esse crescimento, porque graças às técnicas agrícolas empregadas, graças aos insumos agrícolas empregados, é que chegamos nesse patamar, sem sombra de dúvida, graças ao agricultor, que é o principal ator desse cenário. Entre os insumos agrícolas, eu também fico orgulhoso em saber que, graças à fiscalização do Ministério da Agricultura e os outros órgãos de fiscalização nos estados, que se preocupam com a qualidade do insumo que chega ao agricultor, é também um dos fatores que levou o Brasil a chegar a essa produção. E, sem sombra de dúvida, os organismos geneticamente modificados também fazem parte desse crescimento, ou seja, também graças a eles temos conseguido. Quero deixar bem claro que não é somente graças aos organismos geneticamente modificados, mas eles têm a sua parcela de contribuição para esse crescimento da produção agrícola no país. Esses dados são do 4º levantamento de grãos realizado agora em janeiro pela Conab. Entrarmos efetivamente no tópico sobre organismos geneticamente modificados, nós temos que retornar um pouco no tempo e falar um pouco da história, logicamente. Todos sabem que Mendel foi o pai da genética e ele talvez não imaginasse que os estudos, as pesquisas que ele iniciou lá no início do século XIX teria chego a esse nível de tecnologia que nós temos hoje. Tá? Todos os avanços iniciados por Mendel sempre buscava uma maior produtividade, uma melhor qualidade nutricional dos alimentos, porque já vislumbrava um crescimento populacional na Terra e que realmente a gente tem vivenciado. Então, o primeiro evento de transformação genética comercializado no mundo foi esse tomate nos Estados Unidos, que teve sua aprovação em 1994 e que tinha como objetivo um maior tempo de prateleira. A transformação genética foi em cima da síntese de etileno, então provocava um retardamento do amadurecimento. Mais tarde, os Estados Unidos também liberou soja geneticamente modificada e é o que nós temos hoje mais plantado no mundo. Mas, falando um pouco da história, nós temos que ver os principais marcos da legislação brasileira. Da onde surgiu a legislação brasileira? Como vocês veem, lá em 1983, aliás, desde o início dos anos 70, já vinha sendo feito transformações genéticas em enzimas, em vacinas, e a pesquisa estava vindo bem forte. Então, em 1992, na cidade do Rio de Janeiro, esse foi um marco fundamental. Houve a famosa Rio 92, que foi a Convenção sobre a Diversidade Biológica. Lá, os países, as partes que fizeram parte dessa convenção,
eles chegaram ao entendimento que deveria existir um protocolo para estabelecer alguns procedimentos, tá? Em relação à transferência, à manipulação, à utilização de todos os organismos vivos modificados pela biotecnologia, para que essas transformações não viessem a acarretar em efeitos negativos e todos se comprometiam em preservar o ambiente para as gerações futuras. E dentro dessa convenção, o princípio da precaução, o princípio número 15, foi o fundamental. Ou seja, o próprio nome diz, a precaução que vem lá um princípio formulado pelos gregos, é ter cuidado. Né? Você tem ciência do risco, então você deve ter cuidado. Ou seja, a falta de uma evidência científica de que não faz mal, não deve ser utilizada como argumento para você adiar uma ação de mitigação, uma ação efetiva de minimizar os riscos e impedir a degradação ambiental. Então esse foi o princípio da precaução que originou legislações em todo o mundo e principalmente aqui no Brasil, a nossa legislação está fundamentada nesse princípio. Bom, o princípio da precaução, voltando um pouco, ele exige absoluta prova de segurança, medidas preventivas e mitigatórias de monitoramento, e toda a legislação, como falei, ela é fundamentada nesse princípio. Fazendo uma comparação entre os países que desenvolvem organismos geneticamente modificados, a nossa legislação ela está fundamentada no princípio da precaução. Ou seja, o OGM oferece risco? Oferece. Então, você aplica o princípio da precaução, mesmo que não tenhamos nenhum dano identificado. Tá? Esse é o nosso princípio. Enquanto em outros países se utiliza o princípio da equivalência substancial, ou seja, se não foi detectado nada, o produto é seguro. Então essa é a diferença fundamental em que a nossa legislação está baseada. Tá? Por isso nós podemos afirmar com certeza de que à luz do conhecimento científico atual, todos os OGMs liberados no Brasil, eles são seguros. Alguns marcos históricos da legislação brasileira que, baseado então nos princípios da precaução, em 1995, o Congresso Nacional promulgou a primeira lei de biossegurança, que é a Lei 8974, e no mesmo ano foi regulamentada. Nessa primeira lei, se criou a estrutura da CTN-Bio, que é um colegiado de cientistas para avaliar a segurança de um OGM. Essa comissão, em 1998, aprovou a primeira liberação comercial de soja geneticamente modificada, a soja Roundup Ready, conhecida como soja RR. Entretanto, um embargo judicial promovida pelo IDEC e pelo Greenpeace em 1998, proibiu que essa soja fosse comercializada antes de regulamentar o direito à informação através da rotulagem e também que fosse feito um estudo de impacto ambiental. E aí começou um imbróglio judicial que veio causar alguns transtornos no país. Em 2001, a própria CTN-Bio houve algumas modificações através da medida provisória 2191 e em 2003, o Congresso finalmente regulamentou o direito à informação através do decreto 4680. Que vai falar sobre a rotulagem, mais tarde a gente trata especificamente desse assunto. O problema é que, embora a CTN-Bio tenha liberado comercialmente, a Justiça embargou a soja, estava sendo produzida principalmente nos estados do Rio Grande do Sul e Paraná. E através da Lei 10.688, o governo autorizou naquela safra de 2003 que os produtores poderiam comercializar aquela safra não como semente, apenas como grãos, para evitar um caos, porque o Rio Grande do Sul estava tomado de plantações com soja transgênica. O prejuízo poderia ser causado aos agricultores, e realmente os agricultores foram beneficiados com essa medida. Entretanto, o setor de sementes dos estados do Sul foram os mais prejudicados, porque os agricultores pararam de adquirir sementes e começaram a contrabandear sementes.
Entretanto, essa lei que era para ser apenas para a safra 2003, tá? Em 2004, o governo reeditou ela, autorizando que os agricultores, mediante um termo de compromisso, responsabilidade e ajuste, fizesse perante o MAPA essa declaração e poderiam plantar novamente na safra 2004 as suas sementes salvas, né? E isso retornou novamente em 2005. Tá? Então, nesse período todo, havia muita confusão, havia um imbróglio judicial e somente em 2005 é que a situação foi resolvida através da Lei 11.105 e depois pelo Decreto 5591, que nós vamos estudar mais a fundo. Tá? A decisão judicial foi derrubada, enfim, todo o Congresso pôde estudar essa lei com mais tranquilidade e com uma pá de cal realmente a situação foi resolvida e que a lei deixou bem claro que a soja geneticamente modificada liberada lá em 1998 pela CTNBio poderia ser cultivada. Bom, nós vamos falar um pouco sobre o panorama mundial dos OGMs. Existe o Serviço Internacional sobre Aplicações em Agrobiotecnologia, o ISA, que é um serviço cujos dados são utilizados pelos governos de diversos países. Tá? E é desse serviço que nós retiramos essas informações agora recentes, em que, segundo esse serviço, em 2013, 175 milhões de hectares em todo o mundo foram cultivados com produtos da biotecnologia. Tá? Os principais países produtores são os Estados Unidos, que vem em primeiro lugar. Em segundo já encontra-se o Brasil, né, com 40 milhões de hectares aproximadamente, e em terceiro a Argentina. O aumento em relação a 2012 já foi de 3% e isso vem sendo constante, o aumento da área cultivada com OGM no mundo. Mas eu chamo a atenção que esses três principais países, tá, Estados Unidos, Brasil e Argentina, os três juntos correspondem a 77% de toda a área mundial cultivada com organismos geneticamente modificados. Por um lado, embora nós tenhamos 27 países que utilizem biotecnologia, esses principais países correspondem à área maior e são países, principalmente os três, o segundo, terceiro e quarto lugar, são países em desenvolvimento. Nós temos ainda uma área muito grande que pode ser incrementada para o consumo, para a produção de organismos geneticamente modificados. Se vocês observarem nesse gráfico, então podem verificar que desses 27 países que utilizam a biotecnologia, os países em desenvolvimento, embora começaram mais tarde, né, como o caso do Brasil, mas logo, agora nos últimos 2, 3 anos, ultrapassaram em área os países desenvolvidos com o plantio de OGMs. Toda essa produção de OGM se resume a 4 culturas em todo o mundo. Nós temos a cultura mais plantada é a soja, 79% de toda a soja cultivada no mundo é geneticamente modificada. No caso do algodão, 70%, no milho, 32% e na canola, 24%. Como pode observar nesses gráficos, que também tirado do serviço ISA. Nessas transformações genéticas, a principal característica dos eventos transformados é a tolerância a herbicida. Embora nos últimos 2 anos estagnou porque muitos eventos combinados têm crescido também a sua produção. Então os eventos antes que eram somente a tolerância a herbicida ou resistência a insetos foram combinados e hoje esses eventos que apresentam as duas características eles já têm aumentado bastante a produção no país. Aqui, provavelmente, nos próximos anos, a soja, que é a principal cultura plantada no país, geneticamente modificada, vai alterar a produção porque foi autorizada o evento com dupla aptidão, ou seja, resistência a insetos e tolerância a herbicida, que já tem sido cultivada nessa safra atual.
Um pouco do panorama nacional, então, sobre o Brasil, né? Um pouco mais de 40 milhões de toneladas. Esses dados são da Celes, um importante instituto que pesquisa no Brasil o uso da biotecnologia. Esses dados apontam, nesse último acompanhamento, que na safra 13, 14, aí o Brasil estaria com 40,2, 40,3 milhões de hectares cultivados. E, logicamente, pode-se observar pelo gráfico que a cultura principal no Brasil é a soja, com 27 milhões de hectares plantados, e em segundo lugar o milho. O algodão ainda vem com um nível pequeno, mas com uma tendência a crescer nos próximos anos. Em relação à taxa de adoção da tecnologia, da biotecnologia no Brasil, nós temos, basicamente, são 3 culturas que são utilizadas: a soja, o milho e o algodão, porque o feijão desenvolvido recentemente pela Embrapa ainda não está no mercado. Mas elas representam, nesse gráfico, a evolução dessa taxa de adoção. Então vocês podem observar que a soja, tão logo ela veio a ser liberada ali em 2005, houve um crescimento rápido, né, atingindo logo o patamar de 60%, enquanto que o milho, que só foi liberado em 2007, teve a maior taxa. Olha, pelo gráfico, pode verificar a taxa de adoção muito rápido, principalmente no milho plantado no inverno, a chamada safrinha, em que o Paraná é um dos principais produtores. Então, podemos observar que 91% da soja cultivada no Brasil é geneticamente modificada. E no milho, 81,5%. O algodão vem em terceiro com 56,8% de todo o algodão cultivado no Brasil. E a adoção da biotecnologia no Brasil, logicamente, por estado, vai estar diretamente relacionada aos estados que mais produzem essas 3 culturas. Então, Mato Grosso, o maior produtor de soja, em seguida o Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás. Então, nesse gráfico a gente pode verificar a adoção da biotecnologia no Brasil por estado e, logicamente, eles representam os estados maiores produtores dessas 3 culturas. Ou seja, o Mato Grosso, o Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás e Mato Grosso do Sul, com a área plantada. Logicamente, com alguns eventos que estão para serem liberados comercialmente, como o caso da cana-de-açúcar, possivelmente o estado de São Paulo vai fazer parte desse gráfico, que é a maior área plantada dessa cultura. Temos eucalipto também, que logo teremos eventos autorizados comercialmente, que também vamos ter um incremento de alguns outros estados, como Espírito Santo, possivelmente Minas Gerais.